Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a defesa quer contraditar a testemunha do Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, com base nos artigos 214 do Código de Processo Penal e com base no artigo 414, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente a esta questão. Na verdade, senhor presidente, no nosso entendimento, a testemunha em questão é impedida e suspeita. Todos nós sabemos que a lei busca garantir um mínimo de isenção objetiva e subjetiva por parte daqueles que prestam testemunho. E, com todas as vênias e todo o respeito que merece o nobre depoente, indiscutivelmente configura-se impedimento e suspeição pelos fatos que rapidamente enumero a Vossa Excelência. Em primeiro lugar, o artigo 252 do Código de Processo Civil trata dos impedimentos relativamente aos magistrados. Código de Processo Penal. E o artigo 258 do mesmo estatuto adjetivo diz que esses impedimentos são aplicáveis também aos membros do Ministério Público. Sua Excelência, ele funcionou no processo das contas da senhora Presidente da República, em que são tratadas estas duas questões que são objetos de impeachment, pronunciando-se de fato e de direito sobre essas matérias. Ora, a lei é clara quando diz que se um membro do Ministério Público se pronuncia de fato ou de direito sobre as questões que são tratadas neste processo, obviamente configura-se o impedimento objetivo quanto à sua participação. Óbvio, também quero observar que a lei fala em instâncias. O Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e, portanto, é uma instância prévia, preliminar, a qualquer julgamento que se façam acerca dessas questões no Congresso Nacional. Por essa razão, portanto, nós afirmamos o impedimento e gostaríamos de ver especificamente declarada como impedida a testemunha. O segundo ponto diz respeito à suspeição, senhor presidente. É indiscutível que o doutor Júlio Marcelo, com toda a sua competência e luzes jurídicas, foi o formulador original de todas as teses encampadas pelo denunciante, seja do ponto de vista dos chamados decretos que abrem os créditos suplementares, seja do ponto de vista das pedaladas. Vinculou-se publicamente no debate dessa questão. Ou seja, não há quem não saiba o que ele defende e que ele é o autor intelectual de todo o processo jurídico que marca este processo de impeachment. Muito bem, senhor presidente. Está claro que o autor se vinculou de tal forma a essa questão, com entrevistas, posicionamentos, que a derrota da senhora Presidente da República é indiscutivelmente a vitória do Dr. Júlio Marcelo. De outro lado, a situação evidente em que a Presidente da República pode ser condenada significa a vitória do Dr. Júlio Marcelo. Não bastasse isso, como membro de uma instituição, o Ministério Público está atuando neste momento no processo de contas de 2015. E o Ministério Público irá, segundo já adiantou até o doutor Júlio Marcelo, em depoimentos anteriores nessa comissão, expressar a sua posição na Corte de Contas. Ou seja, o Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas da União é parte interessada neste resultado. Porque se o plenário decidir favoravelmente à denúncia, já está sacramentada a decisão das teses do Dr. Júlio Marcelo naquele processo e do Ministério Público. Mesmo que não seja hoje o Dr. Júlio Marcelo o membro que está atuando no processo de contas, a instituição, o Ministério Público, defende as teses que serão aqui julgadas e, portanto, se qualifica como parte nesta discussão indiscutivelmente. Assim sendo, a testemunha tem interesse do litígio nos termos do artigo 447, parágrafo 2º, inciso 4º do Código de Processo Civil. E, finalmente, senhor presidente, eu vou para o plano fático, que me parece muito importante neste caso. O Dr. Júlio Marcelo não atuou apenas e tão somente como membro do Ministério Público nesse caso. Ele atuou verdadeiramente como um militante político de uma causa. Não tenha dúvida nenhuma em relação a isso, a partir do momento em que ele especificamente divulgou convocatórias para um ato para pressionar os ministros do Tribunal de Contas da União a rejeitarem as contas da senhora Presidente da República em 2014. Ele participou ativamente da convocação deste ato, segundo informações que temos. Inclusive,
chamando e conclamando uma pressão popular para que os ministros do Tribunal de Contas acolhessem a sua tese. A bem da verdade, essa não é a posição que imagino deva ter um membro do... Vou concluir. Então, senhor presidente, não é a posição que normalmente deva ter um membro do Ministério Público conclamando cidadãos a que pressionem um tribunal para que julguem favoravelmente as suas causas. Então, portanto, ele perdeu completamente a imparcialidade para prestar um testemunho neste processo, na medida em que agiu como militante. E, por fim, e aí faço o requerimento a Vossa Excelência, essa eu não tenho a demonstração. Há informações que chegaram à defesa do senhor presidente da República que o Dr. Júlio Marcelo teria se reunido com os denunciantes, com parlamentares de partidos da oposição e com seus assessores na época da formulação da denúncia, influenciando, portanto, nesta questão. Peço então a Vossa Excelência, do ponto de vista da atuação funcional dele, é documental e notório, não há discussão. Mas em relação às questões fáticas, eu peço que Vossa Excelência o ouça nos termos do Código de Processo Civil, e é perfeitamente factível que isto ocorra, relativamente a, primeiro, se ele convocou e participou da manifestação, vem para a rampa para pressionar pela rejeição das contas da senhora Presidente da República. Em segundo lugar, se ele reuniu-se com os denunciantes, com parlamentares do PSDB e de outros partidos que subscreveram, ou perdão, apoiaram a denúncia, para discutir os termos da denúncia apresentada. Essas perguntas peço que Vossa Excelência dirija à testemunha para que possa, a posteriori, avaliar a improcedência, sempre colocando claro que Sua Excelência responderá as perguntas sob as penas da lei. Pois não. Eu inicialmente darei a palavra à doutora Janaína Pascoal, depois falará a testemunha em resposta às indagações feitas por Vossa Excelência. Doutora Janaína. Muito obrigada, senhor presidente. Eu vou iniciar pelo fim, porque eu considero o fim uma ofensa, uma verdadeira difamação. Os denunciantes somos Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. Quando ele diz que a testemunha se reuniu com os denunciantes, ele está dizendo que foi ou com os 3, ou com 2, ou com 1. Eu redigi grande parte da peça. Eu conheci Dr. Júlio quando ele veio ser ouvido na comissão e eu participei como advogada na audiência. Foi ali que eu conheci Dr. Júlio. Nunca mais vi Dr. Júlio na vida. Então, eu acho muito grave que o colega faça uma afirmação desta natureza, ferindo a honra da testemunha, ferindo a honra desta advogada, ferindo a honra do professor Miguel e principalmente do doutor Hélio Bicudo, que sequer sai da casa dele. Eu, quando preciso me reunir com ele, eu vou até ele. Então, eu gostaria de saber objetivamente, data, local, horário e quem são esses denunciantes que estavam lá. Porque eu estou cansada de afirmações, de factoides e de ofensas. Isso é uma ofensa, eu acho que o senhor teria que tomar mais cuidado. Com relação à contradita propriamente, eu estou no meu tempo, doutor, o senhor fala no seu. Com relação à contradita propriamente, eu acho que está havendo uma confusão quando se pensa em impedimento, porque o impedimento haveria se numa das fases de um processo, o doutor Júlio, por exemplo, tivesse funcionado como promotor e nesse intervalo prestado concurso para ser juiz e eventualmente caído na mesma vara. Ou se tivesse funcionado como juiz num processo e sido levado à condição de desembargador e os autos tivessem sido distribuídos para ele, aí sim haveria uma situação de impedimento. Então, é um equívoco na leitura da legislação, essa interpretação que está sendo conferida pela defesa. E, de certa forma, isso já foi apreciado inúmeras vezes durante esse procedimento. Se essa pretensão da defesa prosperar, nenhum policial militar que faça uma prisão em flagrante, e é assim que se inicia, se iniciam muitos dos processos em andamento no país, nenhum policial militar poderá ser testemunha. E nós sabemos que são. Se esta tese prosperar, nenhum
auditor fiscal poderá ser testemunha de acusação num processo referente a um crime contra a ordem tributária. E nós sabemos que a maior parte das sentenças em crimes contra a ordem tributária são prolatadas com fulcro no depoimento do auditor fiscal. Então, os mesmos fundamentos levantados pela defesa para dizer que o doutor Júlio seria impedido ou até suspeito, são os argumentos que a acusação traz para dizer que o doutor Júlio é a testemunha mais legitimada para estar aqui. Doutor Júlio não participou da elaboração da denúncia, isso é uma ofensa a ele, é uma ofensa a mim. Eu tomei o cuidado, isso eu vou deixar público aqui. Ontem o Senado Federal fez um contato comigo, dizendo que eu poderia me hospedar no mesmo hotel das testemunhas, graciosamente, já que eles teriam feito esse contrato com o hotel, que eu poderia me hospedar no hotel, com todo o aparato de segurança e transporte e assim por diante. Eu respondi por escrito para o doutor Tadeu, que eu não sei se está aqui presente. Falei, doutor Tadeu, eu não posso, por vedação legal, me hospedar no mesmo hotel das testemunhas, porque eu não posso ter contato com as testemunhas. Então, nós estamos tomando um cuidado, porque nós cumprimos a lei. E é por isso que nós estamos movendo esse processo, porque nós queremos que no Brasil as autoridades cumpram a lei. Então, nós reiteramos que esta testemunha tem maior legitimidade do que qualquer outra para estar aqui. E eu peço, por favor, que as ofensas cessem, porque é caso até de um pedido de explicações. Obrigada, Excelência. Pois não. Vossa Excelência não quer replicar, não é? Pois não. Mas para uma observação, me causa espanto. Primeiro que advogados não admoestam advogados. Em segundo lugar, ninguém fez ofensa à honra de ninguém. Eu pedi que Vossa Excelência fizesse uma pergunta ao depoente, que pessoa que preza, que respeito. E a pergunta não é relativamente a denunciantes apenas. É se ele se reuniu com denunciantes, com parlamentares do PSDB ou com assessores do PSDB no momento da confecção da denúncia. Eu recebi essa informação e gostaria de esclarecê-lo para efeitos de conhecimento da defesa e de julgamento oportuno. Não há calúnia, difamação, injúria. Eu estou fazendo uma pergunta. Claro. Agora, evidentemente, não me cabe aqui tecer considerações sobre situações dessa natureza. Apenas esclarecendo a Vossa Excelência, então eu peço que pergunte se ele realmente participou do ato, se ele convocou o ato feito na porta do Tribunal de Contas da União e se reuniu. É isso que apenas que postulo.